Olha eu aqui, eu amo morar em Portugal. E eu tô começando o vídeo com essa frase para que os haters entendam que hoje eu vou falar sobre preconceito, xenofobia, dificuldade de conseguir emprego, o lado ruim de morar em Portugal, o lado ruim de morar fora no geral. Não é o tipo de vídeo que eu gosto de fazer, mas o meu canal tem crescido e com isso também cresceram as perguntas sobre o lado negativo que todos os países, o mundo inteiro tem, inclusive o meu também é cheio de defeitos. Então esse vídeo aqui é para mostrar um pouquinho desse lado que eu não falo tanto para os meus seguidores. Combinado? É isso, bora pro vídeo. Bom, gente, vou tentar falar da forma mais descontraída possível, para fluir natural, e eu tô me baseando aqui nas perguntas que vocês fizeram sobre a minha experiência, que é onde eu tenho local de fala. Vou começar falando então sobre o preconceito xenofóbico que eu já sofri, não tão diretamente assim, talvez. Quando eu trabalhava numa loja, uma senhora que entrou com seu esposo, muito simpática, me deu bom dia, e a partir do momento em que eu dei bom dia de volta, ela já perguntou se não podia ser atendida por outra pessoa e até pediu para chamar a minha chefe. Eu tive que chamar minha chefe, que foi quem a atendeu. Ela não disse com todas as letras que ela não queria ser atendida por mim porque eu era brasileira, mas estava nítido que a partir do momento em que eu abri a boca e que ela viu que eu era brasileira, ela não queria ser atendida por mim. Eu comecei a fazer as coisas do armazém que minha chefe pedia, e as poucas vezes que eu falava algo perto dela, eu percebia que ela não queria ouvir, que ela saía de perto, que ela não queria estar junto, e era sempre mais pro lado da minha chefe. E aí teve um agravante que com isso ela foi ficando um pouco distante do marido. Chegou uma hora que eu não tinha mais muito o que fazer do que a minha chefe estava pedindo, então eu fiquei quietinha ali no meu local. E eu percebi que ela não gostou, talvez, do marido dela estar no mesmo ambiente que eu. Eu sei que aqui a gente tem uma fama ruim, né, das brasileiras que roubam maridos, que se prostituem. Isso é uma coisa histórica muito antiga, que a maioria das brasileiras, quando vinham pra cá, muito antigamente, vinham para se prostituir. Muitas se casavam com portugueses para conseguir cidadania e talvez, pronto, cometessem aí a questão de roubar o marido de alguém. Mas isso é um pensamento muito antigo e muito preconceituoso, porque a gente nunca pode generalizar todos, não é mesmo? E bom, eu percebi que ela foi ficando incomodada com isso e ela não sabia se ela estava num dilema de ficar longe de mim, de não ter contato comigo e ao mesmo tempo de não deixar o marido dela ali, mas ele também não podia entrar para as cabines de provadores que era feminino. Enfim, gente, foi uma coisa que na hora eu não percebi claramente, eu achei bem estranho o fato dela chegar tão simpática e de repente ficar não tão simpática. Por diversas vezes, enquanto ela ainda estava ali, eu estava pensando se tinha acontecido alguma coisa entre eles dois e de repente ela acabou me tratando mal, ou se eu tinha feito alguma coisa. Mas no final eu percebi, sim, que era pelo simples fato de eu ser brasileira e por eu ser mulher também. Uma das experiências de xenofobia que eu vivi aqui foram para algumas seletivas de emprego. E aí você me pergunta, na hora que envia o currículo já não dá para ver que é brasileira, que é a experiência é do Brasil? Sim, mas a maioria das grandes empresas das quais eu participei optam por uma tática com vários processos, vários recrutadores. Então não necessariamente aquele que fez um bom relatório sobre você vai estar lá na semifinal para te aprovar. E esse bom relatório, Marcelo, o que acontece? Se a pessoa não quer te contratar por qualquer motivo que seja, ela vai inventar qualquer coisa e dane-se o relatório. E sim, gente, eu tenho noção que existem pessoas muito mais capacitadas do que eu. Como eu falei para vocês, algumas seletivas que eu participei, não todas. Muitas vezes eu percebi que realmente ou eu não era o perfil pro cargo, ou sim, deveriam ter pessoas melhores do que eu, mas tiveram algumas que eu via nitidamente que faltavam até palavras pro recrutador me dispensar, que ele simplesmente só queria me dispensar. E aí não tem outra coisa para pensar se não tem um motivo específico a não ser por eu não ser portuguesa. Então sim, pode ser que a gente não seja nem selecionado pelo simples fato de ser estrangeiro. Outra experiência também do meu marido, que por diversas vezes teve tratamento diferenciado a partir do momento que ele abre a boca, por ser brasileiro, e quando ele diz que tem cidadania portuguesa, que a conversa muda totalmente de rumo. E aí eu te pergunto, o fato dele ter cidadania faz ele não ser, tipo, brasileiro, não falar português do Brasil, enfim, mudar alguma coisa? Na minha cabeça, não. Mas sim, muda. Tem preconceito até nisso, porque atendem às vezes melhor ele, que tem a cidadania, do que eu, que só tenho um título de residência. Tipo, não dá pra entender. Um pouquinho sobre o racismo, apesar de não ser muito meu local de fala, eu já vi, presenciei algumas coisas aonde sim eu percebi que, nossa, parecia que eu tava numa novela de época, assim, de, sabe, de tão antigo que na minha cabeça isso é. Eu falei nos stories também quando aconteceu aquele caso dos atores brasileiros aqui,
Que no Brasil também há muito racismo, só que eu acho que no Brasil talvez hoje seja um pouco mais enrustido, as pessoas têm um pouco mais de medo devido aos acontecimentos e às punições que vêm sendo tomadas, mas ainda existe muito. Aqui eu tenho a sensação que talvez não, eu não sei, não posso falar, como eu falei, não tenho poder de fala nisso, mas não sei como que é aplicado essa questão da punição, mas parece muito que não tem, porque realmente é falado de um jeito, não dá pra falar, existe. Outra coisa que eu acho interessante da gente falar é sobre o poder de compra, que vocês tanto perguntam. E sim, na minha experiência Brasil-Portugal, aqui eu tenho um poder de compra muito maior do que eu tinha no Brasil. Vale ressaltar que Portugal é o menor salário mínimo da Europa. Vale ressaltar também que ultimamente as coisas têm estado muito caras. Supermercado, gasolina, tudo aumentou, meio que já tá chegando num nível meio absurdo. E eu sempre falo isso aqui nos vídeos e lá no Instagram também. Mas sim, aqui eu tenho acesso a coisas, a lugares, enfim, a experiências que no Brasil eu não teria. Uma coisa que eu acho que poderia ser muito evitada é essa rincha de brasileiro com português, de português com brasileiro. Tem essa briga ainda de gente que leva a sério por nada, pelo simples fato da outra pessoa ser brasileira ou por ser portuguesa. Eu vejo brigas até na internet, me faz mal ler algumas coisas, sabe? Presos em coisas da história que a gente nem tava lá. É claro que a gente precisa ressaltar que a história contada não é a história verdadeira. Portugal não descobriu o Brasil, eles invadiram, estupraram, roubaram. É triste, é uma coisa horrível. Mas, gente, a gente brigar com, sei lá, com um português que tá passando ali na rua por isso, ou se ele discorda disso, é a gente tentar conversar, a gente tentar mostrar como é que foi e não um lado da briga, sabe? Isso, assim, realmente não entra na minha cabeça as pessoas brigarem e discutirem por isso. E aí eu posso dizer que, pra mim, na minha experiência, o lado ruim de morar em Portugal hoje é isso. É essa rincha que tem de brasileiro especificamente com português, de português, né, assim, de Brasil-Portugal, por coisas do passado. Já o lado negativo de morar fora, assim, de uma forma geral, eu acho que é a solidão. E quando eu falo solidão, eu não quero dizer assim sozinho especificamente. Você pode vir como eu vim com meu marido, fazer amizade, que aliás é até um pouco difícil fazer amizade aqui. Eu já vi várias pessoas falando sobre isso. Mas eu acho que é porque nós brasileiros somos muito mais abertos, é uma questão cultural, né? Aqui eles são um pouco mais assim, mas enfim. Não solidão de você estar sozinho, né? Você pode ter suas companhias, mas de você se sentir em casa. Você só vai se sentir 100% em casa quando você estiver no seu país, vendo a sua família, os seus amigos. E com o passar do tempo você sente falta disso. Você sente falta de descer e ir na padaria do seu João que você conhecia desde criança, sabe essas coisas? E olha que eu nesses quase 3 anos, faltam alguns meses para completar 3 anos aqui, eu ainda não fui ao Brasil. Mas eu já recebi visita dos familiares, que foi onde eu me senti aquele quentinho, aquele conforto 100%. Então eu acho que a solidão nessa questão de morar fora é o que mais pega. E aí a gente pega aqui um gancho pra entrar num tema. Se você que mora fora tá vendo esses assuntos, esses vídeos, caiu aqui, porque você tá na dúvida se você realmente tá feliz, põe na balança. Põe na balança se os lados negativos realmente estão pesando mais do que os positivos. Porque, cara, às vezes não é pra gente. Às vezes a gente não tá feliz, às vezes a gente não se adaptou, a gente cria expectativa que não foi atingida. E tá tudo bem, a gente não precisa morar fora só pra dizer que mora fora, a gente tem que buscar a felicidade. Voltar não quer dizer que deu errado, deu certo até ali, sabe? Daqui pra lá é outra história. E aí a gente também já cai numa outra questão que algumas pessoas se baseiam na experiência do outro, né? E por mais que o fulaninho venha exatamente igual você veio, vai pelos mesmos caminhos, nunca vai ser 100% igual. A experiência de cada um é única, então às vezes o que é bom pra mim pode não ser pra você e vice-versa. Muitos brasileiros voltaram para o Brasil nessa questão de pandemia, tanto durante quanto pós. Muitas pessoas voltam e falam mal, têm experiências horríveis, não tô tirando a questão dessas pessoas falarem mal. Mas você não pode se basear só nisso, até porque são casos e casos. E bom, gente, acho que o vídeo é esse. Eu espero ter passado a mensagem que eu queria passar. Como eu falei, existe lado negativo em todos os lugares, né? Nós somos seres humanos nós somos falhos. Espero vocês no próximo vídeo. Um beijo e até lá!